ao vivo, gente, desde o início da manhã, de hora em hora, com boletins para você. E agora numa nova rodada, um novo debate com o Augusto Nunes, o Ricardo Sete. Estávamos comentando países. aqui, Agora, gente, estávamos vocês comentando também, aqui. ignorante. A gente está com áudio, por favor, no ar. Nossa produção, corta o áudio, por gentileza. Estávamos comentando aqui a grande virada de Aécio Neves, antes de voltarmos ao vivo. Comigo arrumando os cabelos aqui. Quer dizer, surpreendente, né? A partir de agora, a gente faz o quê? Manda os institutos de pesquisa irem para casa, muda a metodologia, vai ter CPI do Ibope nacional, como já teve em alguns estados na eleição passada. Quer dizer, o erro é muito crasso, né? São 15 pontos de erro. Bom, o Ibope conseguiu errar até a pesquisa de boca de urna, né? Que não é uma pesquisa, é um recenseamento. Seria uma aferição, né? É uma aferição, já votaram. Com essa diferença, com esse erro brutal, mais um, eu espero que... Eu não acredito que os institutos aprendam. Daqui a pouco eles estão de volta com a arrogância de sempre. Eu espero que os eleitores aprendam. A não dar a menor importância para a pesquisa. Jornalistas também, né? Jornalistas também, porque acabou a apuração. Quer dizer, você sente... Antes bastava você sentir o clima. Né? Os jornalistas que trabalhavam sem pesquisa, eles também acertavam o resultado, porque eles sentiam, a gente sente o que está acontecendo. Agora não, você pega um número, tanto que o pessoal da Globo estava até divertido vê-los comparando a apuração, que é a realidade, com a pesquisa boca de urna. Então eu ouvi um comentarista dizendo assim, bom, mas a boca de urna diz tal coisa, ainda não bate com a boca de urna, como se a boca de urna fosse mais importante que a apuração. Estamos aí, gente, com 93,56% das urnas apuradas, Dilma com 41,08% dos votos, Aécio com 34,20%, Marina subiu um pouquinho, 21,14%, mas já está fora. Sai menor do que entrou, né, Sete, nessa disputa? Sim. E, curiosamente, o senador Aécio Neves já está com desempenho 50% superior aos celebradíssimos 20 milhões de votos de Marina na eleição passada. Já está com 32 milhões de votos por aí, né? E... 33.282.956. Então, mais de 33 milhões para Aécio Neves. 33 Nós milhões. temos 93,56% das urnas apuradas. É de morrer de rir, né? Você 39 milhões para Dilma e 33 milhões para Aécio, em números, né? Arredondando, O obviamente. Augusto está mencionando os institutos de pesquisa e eu, o tempo todo dizendo que a Dilma ia ganhar em São Paulo. Ela perdendo São Paulo por 5 milhões de votos de diferença, meu Deus do céu, 4 milhões de votos. E a possibilidade da vitória da Dilma no primeiro turno. Exato. Tem essa também. O estado de São Paulo, a gente que mora aqui, a gente que viaja por aqui, quer dizer, a gente sabia que não ia acontecer isso, de jeito nenhum, não há a menor possibilidade de acontecer isso. Agora está aí. O Aécio está vencendo o presidente Dilma aqui por uma diferença de 20 pontos percentuais, não é de 2 ou 3 ou 4, 20 pontos percentuais. Então... tal história. Que cidades eles pesquisaram? Vai imaginar o que o Ibope pesquisou em São Paulo? Eu não sei. Pois é. Erraram todas. Sim. Erraram todas, porque a boca de urna do Ibope também previa a possibilidade do segundo turno envolvendo o Alckmin e o Padilha. Exatamente. Que estava encostado no Paulista. Também isso. Outra coisa Nós também, disseram as previsões sobre o desempenho de Aécio em seu próprio estado, Minas Gerais, foram muito superadas pela votação. Eu não tenho a mão agora, nesse momento, talvez você tenha aí. A votação do Aécio em Minas era dada como uma coisa tenebrosa e tal. Não, ele está com uma votação muito maior do que o esperado. E o desempenho espetacular que ele está tendo em São Paulo, apesar da derrota muito, muito dura e problemática do seu candidato a governador de Minas, mas o desempenho dele em São Paulo e o desempenho que está tendo em Minas, que poderá ter no segundo turno, são um dos vários elementos que fazem pensar que vai ser uma eleição muito apertada de segundo turno. Eu acho que vários foram desmoralizados aí por esse resultado. Por exemplo, o pessoal do PT que dizia,
Não, a Dilma prefere o Aécio no segundo. Prefere. Acho que mudou de ideia. Acho que mudou de ideia. Segundo, Hoje. esse Hoje. resultado dispensa o Aécio e espero que ele perceba isso, de negociações com outros partidos. Mas Não deve tem falar com o nada, povo. ou pessoas. Não tem nem que procurar a Marina Silva. Ela que decida o que fazer. Ele tem de se dirigir ao eleitorado dela. Não pode repetir Tem o que erro pensar do nisso. governador Não Geraldo Alckmin. repita o erro, continue em 2006. campanha, porque eu acho, Joyce, que ele encontrou o caminho quando ele se transformou, no momento que ele se transformou no candidato do Brasil indignado. No momento em que ele comprou a briga contra a corrupção, né, ele partiu para o ataque, ele parou de se explicar, porque não precisa, já deu as explicações necessárias aí para as dúvidas levantadas pelos adversários, agora ele tem que continuar assim. Agora, ele continua tem uma assim. vitória gigantesca, que é, obviamente, ir para o segundo turno, e com tanta musculatura, ele não chega mirrado no segundo turno, ele chega forte, Chega forte. né, musculoso, pronto para enfrentar essa batalha. Mais uma derrota no próprio Estado em relação ao candidato dele. Escolheu mal e as urnas mostraram Pagou que por Aécio isso. errou em Minas Gerais. Errou. Ponto. Né? exatamente. Por acordo, sabe-se lá pelo Agora, quê. Mas o fato é que a força que Aécio mostrou agora, na reta final da eleição, se tivesse mostrado para escolher um candidato melhor em Minas, a gente teria uma votação ainda melhor e ele mantendo Minas, que tradicionalmente estava aí nas mãos, né, da turma de Aécio Neves. É surpreendente, eu diria que esse resultado está surpreendendo, inclusive, os aliados de Aécio, né? Porque com a baixíssima votação em vários estados grandes do Nordeste, ele, mesmo assim, está mantendo uma distância curta da presidente Dilma. Os maiores colégios eleitorais deram este passaporte para Aécio para o segundo turno, Mas né? qual foi a votação no Rio do Aécio? A gente tem isso ou não? Vou tentar não buscar sei. para você aqui, No eu Para- estou no com o Paraná site foi do um TSE. massacre, ele ganhou estourando no Paraná também. Não, Ganhou- no Paraná ganhou era essa- até previsto. Mas os institutos de pesquisa não previam, não. Eu estudei bem. Os institutos de pesquisa só previam a vitória do Aécio, se não me engano, em Roraima, um dos estados pequenos do norte. Não tinha previsão ele iria perder em 26 unidades da federação, Eu inclusive acho do Distrito Federal. espantoso o que aconteceu. Eu acho espantoso. Agora, não deveria espantar os jornalistas antenados aí com o que se passa. Nós estamos viciados em pesquisa. E as dinastias que caíram? Ricardo Sete. Nossa, aí é uma Vamos lá, que quantidade- esse é um assunto tem para que- Ricardo Sete, especialista Não sou nos especia- estados aí, Tem não que- em dinastias, tem Ricardo que- Sete, tem que- nos estados. Tem que puxar uma Todos os lista aqui, estados, puxar uma todos. lista aqui. Mas Puxe uma lista. a primeira que eu vou me dar o direito de celebrar aqui, eu não sou imparcial Sim, nesse assunto. notícias que melhoram o Brasil. Melhora o Brasil. O fim da dinastia Sarney no Maranhão. Depois de meio século. Vamos vai para o tarde. Maranhão, De nós controle. temos Já aqui vai tarde. o Flávio Dino com 63,60. Flávio Dino do PCdoB, hein? Pequeno PCdoB, partido. gente, PCdoB. E o Lobão Filho com 33,54, já temos 94% quase Acabou a brincadeira. das urnas apuradas. Acabou a brincadeira, Flávio Dino eleito. Aliás, são duas dinastias, né? Todos Sarney uma e Lobão. E uma semidinastia. E uma que é- semidinastia. que é saída do mesmo ramo. É um ali, filhote, né? É um filhote. É um filhote. Aconteceu alguma coisa muito interessante no Maranhão, porque o senador José Sarney não concorreu à reeleição nem pelo Amapá, seu estado adotivo, e nem pelo Maranhão. A governadora Rosiana Sarney, que ia se candidatar ao Senado, desistiu e vai permanecer até o fim do mandato. O candidato dos Sarneys, que era um secretário de Estado, foi trocado às pressas pelo senador biônico Lobão Filho, que é um senador que é suplente do próprio pai, jamais teve um voto na vida, os primeiros está recebendo agora para perder. Então, o Maranhão, bum. Agora, existem outras dinastias existem dinastias que estão se formando, né? Vamos continuar nas dinastias tradicionais. A ida para o segundo turno do deputado Henrique Eduardo Alves, ele deve ser o 20º Alves que vai chegar ao governo do Rio Grande do Norte, né? Filho da Luísio Alves. O pai foi governador, o irmão foi governador, o irmão não, o Tio. pai, o tio, o primo. Tio avô, É primo. uma coisa impressionante. Lá nós estamos com 89,80% das urnas já apuradas e o Henrique Alves tem 47,53% dos votos e o Robinson Faria 42,53%. Nos anos 60, os Maia e os Alves brigavam. Exatamente. Hoje você tem o Agripino Maia
né? E o Henrique Alves. Uma dinastia que está também, deixa eu achar aqui, partindo. Uma dinastia que está partindo é Armando Monteiro, do candidato do PTB ao governo de Pernambuco, foi massacrado pelo Uma candidato. virada também espetacular. Uma virada espetacular do Paulo Câmara, ex-secretário de Fazenda. 68,1% dos votos, com quase 93% das urnas apuradas. Massacre, é mais que o dobro do que o segundo colocado, o Armando Monteiro, candidato do PTB. Do Eduardo Campos. Esse rapaz, o Câmara, Paulo Câmara, era secretário de Fazenda do Eduardo Campos e começou com uma campanha durante muito tempo, ficou ali por 10% e tal. O Armando Monteiro já é a terceira geração de políticos. O pai dele foi ministro, o avô dele foi governador. Ele é parente do Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco também. Ex-presidente da CNI. Ele foi presidente da CNI e tal. Uma outra dinastia que está bambeando ali é a dinastia dos Conder-Bornhausen, né? Vamos para Santa Catarina. Pelo menos 5 governadores. Quase da República Velha. Da República Velha. Vários governadores de estado, senadores, deputados. E agora o filho do ex-ministro Jorge Bornhausen, que é candidato ao Senado, parece que não vai... Paulo Bornhausen. Paulo Bornhausen parece que não vai chegar. Para o governo, Raimundo Colombo está eleito já há algum tempo, com mais de 51,37% dos votos, com 99,8%, quer dizer, 100% das urnas apuradas. Vamos ver, para o Senado, a gente tem aqui o Dário, do PMDB, eleito com 42,82% dos votos, então não parece, acabou mesmo, viu? Caiu mais uma dinastia. E o Paulo Bornhausen com 38,38%. Eu estou com os dados do TSE, estou lendo para você em tempo real, portanto, o Paulo Bornhausen está fora, Ricardo Sete. Agora, existem as dinastias novas que estão se criando, né? Vamos a elas. Por exemplo, a dinastia dos Vianas, no Acre. O Tião Viana está indo bem, está se reelegendo. É o quarto governo dos irmãos Viana. Ele está bem à frente, 51,22% dos votos, com 40% das urnas apuradas. O segundo colocado é Márcio Bittar, tucano, está com 28,76% dos votos. Quer dizer, é difícil uma virada com uma distância tão grande, né? Não tem então, como. Lá no Acre é assim, o irmão fica governador, se reelege, o outro vira senador. Entra alguém. Daí o irmão que não pode mais se reeleger se candidata ao Senado e o irmão que era senador se candidata ao governo e ganha. Então a dinastia está se formando. Está se formando uma infeliz dinastia, vou pela ordem alfabética, em Alagoas, com a eleição do Renan Filho. Meu Deus. No primeiro turno. Alagoas é o novo Maranhão. Como é que pode, né? Como é que pode? Renan Filho, Maranhão, com quase 80% das urnas, deixa eu só passar os números, com quase 80% das urnas, nós temos Renan Filho, PMDB, né? 52,76% dos votos. E o Bill Benedito de Lira está lá atrás com 36,1%. Com 80% das urnas, não tem mais como mudar. Temos o Renan Filho eleito. O Renan Filho é filho... Os alagoanos votam no martírio. No martírio. O Palácio dos Martírios, é o nome do Palácio do Governo. Está justificado. Então, o Renan Filho é filho do senador Renan Calheiros, que tem uma folha corrida política que é assustadora. Só num Brasil que não apenas elege o filho como é presidente do Senado. É o caranguejo sem uma folha corrida em compensação, né, como se costuma brincar, em compensação, o ex-presidente Fernando Collor está reeleito senador também por Alagoas. Ganhou da Heloísa Helena. É inacreditável, mas enfim. Vamos pegar a votação aqui filho do governador Arnaldo de Mello, exatamente. De Collor, 57,64% dos votos. Heloísa Helena com 30,72%, quer dizer, praticamente o dobro aí. O ilustre senador, ex-presidente da República, que sofreu impeachment, né? Ele que volta mais uma vez nos braços do povo de Alagoas. É reincidente, povo de Alagoas, porque já é reeleito. Eles gostaram do desempenho. Gostaram. É tal história. O que você vai fazer? Dinastias que se formam e dinastias que No Ceará caem. tem uma dinastia que tem duas dinastias em jogo ali, né? O Eunício Oliveira, o senador Eunício Oliveira, candidato a governador pelo PMDB, é genro
do ex-presidente interino da Paes de República, Andrade, Paes de Andrade, fundador que era da genro do deputado Martins Rodrigues, E uma figura muito fundador da importante. República de Mombás. Ele está enfrentando o Camilo Santana, um jovem quadro do PT, que é, por sua vez, apoiado por outra dinastia, que é dos irmãos Gomes, que já governaram 3 vezes o Ceará, Ciro e Cid Gomes. E lá o jogo não está definido ainda, hein? A diferença, gente, é absurda. É um pontinho que distancia o Camilo, que está na frente, com 47,56% dos votos, com 96% das urnas apuradas. Quer dizer, faltam só 4% das urnas e ainda não há uma definição, porque o Eunício tem 46,51%. Então, 47,56% e 46,51%, faltam 4%. Aqui vai ser mesmo bem na reta final. Parece que o Ceará vai ter o segundo turno, provavelmente. Uma outra dinastia, tem mais algumas, não vou demorar muito, mas tem mais algumas. Uma dinastia que se forma, uma dinastia do mal, que se forma também, é no Pará, porque a apuração acho que não terminou ainda, mas estava sendo liderada... Já temos, mas ainda há um embolado ali. Também. Helder Barbalho está com 49,88% dos votos. Quase, nós temos 95% das urnas lá, tá, gente? Então, 5% ainda, mas nós temos aí o Simão Jatene com 48,45%. Atrás. Então, assim, é um pontinho e um pouquinho, né? Tá embolado. Na verdade, eu estou olhando mais para a possibilidade do segundo turno, mais 0,20 e o Helder Barbalho ganha no primeiro turno. Helder Barbalho é filho do ilustríssimo senador Jader Barbalho, que já foi algemado e saiu pela Polícia Federal e deu um passeio de camburão por envolvimento e filho da deputada Elcione ou Alcione. E ele é filho de uma deputada. Então é uma dinastia que está se criando no Pará dos Barbalhos. Agora com 49,88 e ainda com 5% das urnas, ainda pode haver um primeiro turno, decisão no primeiro turno. A gente já continua, mas eu chamo aqui o Caio Blinder, nosso colunista direto de Nova York, de novo conosco aqui ao vivo em TV. Ô Caio, você trouxe a informação que você votou há pouco em Nova York e que em Nova York os brasileiros, em sua maioria, são tucanos. Pois muito bem, devem estar comemorando agora, hein, Caio? Boa noite. Boa noite. Não, está um clima, digamos, sensacionalistas, os jornais, uma certa surpresa, porque pelo menos eu não tenho os meus sinais, nem vocês, ainda falta um punhado de urnas a serem apuradas, creio que no Nordeste, mas a diferença entre o Aécio e a Dilma é bem menor do que se esperava. E eu estou começando a ver agora nos sites, dos principais jornais do mundo, Brasil Manchete, a manchete no Wall Street Journal, no Financial Times, na Reuters, no país, e tem uma frase muito interessante que está no primeiro parágrafo do Financial Times, que diz o seguinte: o Aécio Neves realiza uma virada dramática, sabe? Ou seja, é uma coisa inesperada, não se esperava a votação que ele está tendo, que não foi prevista, pelo menos pelo que eu estou vendo agora, pelos institutos de pesquisa, ou seja, uma margem, né? É um desempenho melhor do que se esperava no primeiro turno do Aécio. E com isso começa a ser detectado aqui realmente nas manchetes, nos sites dos principais jornais da Europa e aqui dos Estados Unidos. Muito bem, Caio Blinder, está aí, direto de Nova York. Caio, de tudo que você acompanhou nessa eleição, você acompanhou, obviamente, a eleição junto comigo. Eu me lembro que a gente conversou aqui, vou contar um bastidor da nossa conversa, quando combinamos de você estar conosco no Giro Verde, e você falou, poxa, Joyce, agora eu vou ter que acompanhar ainda mais de perto a eleição aí no Brasil, então você estava com os olhos abertos aqui para a eleição o tempo todo. Esperava uma virada com esse tamanho, quer dizer, com um distanciamento tão pequeno entre Aécio Neves e Dilma Rousseff? Caio, você pessoalmente? Eu pessoalmente, eu achei que a coisa mudou no debate de quinta-feira. Até ali eu não esperava, e eu sou muito influenciado pelo que eu vejo aqui fora, eu tento acompanhar o que se faz aqui fora, e a percepção da eleição brasileira era muito cautelosa. Como a gente teve na nossa primeira conversa há pouco, a narrativa de analista internacional é a seguinte: apesar de tudo no Brasil, apesar dos escândalos, apesar da economia lerda, apesar da falta de carisma da Dilma, ela não vai conseguir uma vitória por causa do Bolsa Família, por causa do eleitorado cativo, o eleitorado que tem medo de perder as conquistas de 12 anos do PT, um eleitorado que foi realmente ficou assustado com a campanha de medo do PT, nessa campanha do primeiro turno. Então, eu achei que realmente a Dilma ia sair bem. Eu estava muito vacilante sobre as perspectivas para o segundo turno. Mas eu, pessoalmente,
não tanto como analista, mas como cidadão, que acompanhei o debate na quinta-feira à noite, eu achei que a Marina teve um desempenho sofrível, a Dilma foi o robô de sempre, e o Aécio estava muito bem, muito autoconfiante. Eu senti que, na minha percepção de eleitor, se eu fiquei mais confiante no Aécio, eu acho que isso deve ter acontecido entre os eleitores. Isso não chegou a ser captado nas primeiras pesquisas que saíram ontem. Talvez hoje, ao longo do domingo, estou chutando, talvez o pessoal que acompanha mais a eleição brasileira aí, está com você aí no estúdio, possa confirmar o que eu estou falando. Mas deve ter tido uma virada de um setor do eleitorado nas últimas horas. O setor que estava indeciso, talvez, tenha decidido votar no Aécio. Isso explica esse número dele, de 34%, 35%. Embora eu não estou com o meu computador na minha frente, eu não sei o que estão dizendo os últimos 5% dos votos que restam ser apurados, que talvez ajude um pouquinho a Dilma. Mas, de qualquer forma, o Aécio com 35% no primeiro turno é um negócio realmente muito forte, um negócio muito acima das expectativas. Muito bem, Caio Blender, direto de Nova York. Obrigada, Caio. A gente se fala durante a semana, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Boa sorte aí para vocês que estão trabalhando aí na apuração. Obrigada, Caio. Bom, o Caio falou aí, não, olha, pode ser que os indecisos tenham se decidido, provavelmente seja até a justificativa que os institutos de pesquisas usem. Eu quero passar aqui o número de brancos e nulos e abstenções para que a gente tenha aqui esses dados em mãos. Votos em branco, 3,85%, nulos, 5,78%. Está absolutamente dentro da margem dos institutos. A Datafolha estava 5,5%. Aqui a gente tem um pouquinho mais de nulos, um pouquinho menos de branco, mas temos aí perto de 10%. Então, esses eleitores de brancos e nulos continuaram brancos e nulos. O número de abstenções é relativamente grande, 19,39%. Muita gente. É muita gente. Então, não vai dar para usar essa teoria. A gente continua com um número grande aí de brancos e nulos. Erraram mesmo. Voltemos às dinastias, Ricardo Sete. Eu prefiro as dinastias porque eu não sei explicar o que aconteceu também. O Augusto tem essa teoria errada, pronto. Não, eles erraram, claro, mas eu não sei explicar o que terá acontecido com a movimentação do eleitorado. Tem o restinho de dinastias. No Paraná, deixa de ser uma dinastia a reeleição do governador Beto Richa, porque filho do ex-governador José Richa, falecido ex-governador José Richa, senador da República, um dos fundadores do PSDB, é uma dinastia. Aproveito para comentar um cacique que vai em Beleléu, que é o 3 vezes governador truculento e troglodita Roberto Requião. Roberto Requião de Mello e Silva, ou como ele se apresenta, Roberto Requião de Mello e Silva. Massacrado pelo Richa, uma diferença de 25 ou 30 pontos, e é uma alegria para registrar que essa figura não voltará ao governo do Paraná dessa vez. Ele deveria ajudar nos planos do PT a chegada da ideia ao segundo turno. Isso, comenta isso, Augusto, é perfeito. Não, então, o desempenho da Gleisi Hoffmann foi desastroso. Foi. Desastroso. Ridículo, né? Ridículo. É um ministro, chefe da Casa Civil, trabalhou para isso. Braço direito da presidência Está em Dilma. campanha há séculos, né? Desde que nasceu. E teve esse desempenho. Gente, e assim, vamos colocar aqui os pingos nos is. Não é só a ex-ministra-chefe da Casa Civil. É a ex-ministra-chefe da Casa Civil, mulher do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. E senadora da República. Então, nós temos já aí, que foi, inclusive, candidata à Prefeitura de Curitiba. Nós temos já aí, então, uma mulher, teoricamente, com musculatura na política. Nós temos um casal disputando, não é apenas uma figura disputando, porque atrás de Gleisi Hoffmann, a figura do Paulo Bernardo, foi homem forte do Lula, permaneceu no governo com Dilma, conhece as entranhas do poder, Exatamente. sabe muito bem usar a máquina, e ainda assim o que aconteceu? Nada. O curioso é que Nada. o Requião, como diz o Augusto, o senador Requião entrou na disputa, teoricamente, para ajudar a senadora Gleisi, mas ele teve mais votos que ela. Mais votos que ela. Além de atrapalhar a vida dela, nenhum dos dois se elegeu, não é? Nós estamos com o Lauro Jardim na linha, eu quero trazer o Lauro Jardim para entrar aqui na nossa discussão. Tudo bem, Lauro? Boa noite. Joyce, tudo bem? Tudo bem. Está todo mundo aqui comentando os erros crassos dos institutos de pesquisa, né? Envolvendo aí esse passaporte que a Aécio carimbou para o segundo turno. Quer dizer,
praticamente 5 pontinhos, né? Quando eles davam 15 pontos, né? A gente está... Na quinta-feira ele estava com 19. 19. De 19 de 1,40 para 35 é muita coisa. O que aconteceu? E agora há ali 5 pontinhos que separam Dilma Rousseff e Aécio Neves. Alguma surpresa aqui em São Paulo, Lauro Jardim? Conta tudo para mim. Joyce, na verdade é o seguinte, antes de entrar em São Paulo, e sobre erros, acho que é hora também de a gente falar de erros que nós, jornalistas e os cientistas políticos, e todo mundo que costuma tratar de eleição, fez nesse pleito. O Guzzo, nosso querido colunista José Roberto Guzzo, costuma dizer que os jornalistas erram muito e tem pouca autocrítica para reconhecer esses erros. É verdade, Lauro. E essa eleição está sendo pródiga em certezas pré-eleitorais que foram abaladas pelas urnas. Por exemplo, Aécio é imbatível em Minas Gerais. Todo mundo dizia que o Aécio conseguiria sair de Minas com pelo menos 3 milhões de votos de vantagem sobre a Dilma e além de tudo isso, faria o governador tranquilamente. Bom, isso lhe daria força para vencer uma eleição presidencial. O que se viu até agora não foi nada disso, embora ele tenha surpreendido no resto do país. O PT em São Paulo tem um piso de 20% de votos e isso é tranquilo em qualquer eleição para a disputa de São Paulo. Novamente, agora o fracasso do Padilha sepultou mais essa verdade. Também no Paraná, no seu Paraná, outra certeza foi para o espaço. Durante meses, muita gente disse que a Gleice Hoffmann tinha montado um mega esquema eleitoral, uma estrutura enorme, ajudada pelo marido, pelo ministro Paulo Bernardo, e iria enfrentar o Beto Richa de igual para igual. Mais uma vez, a realidade não foi nada perto disso. Aqui no Rio também tem outra verdade estabelecida, que era candidato ao governo apoiado por um governador impopular, não tem a menor chance. Bom, o Sérgio Cabral saiu do governo do Rio escorraçado e o Pezão acabou a eleição em primeiro aqui no Rio. Enfim, Jorge, se você quer saber, eu no fundo acho ótimo que o povo derrube essas nossas certezas pré-eleitorais. É um sinal de que ninguém controla um processo eleitoral por antecipação. É aquela eleição das teses furadas mesmo, né, Lauro? Não tem jeito. Exatamente, a continuação das teses furadas. São dezenas delas para a gente colecionar. Muito bem, Lauro Jardim. Ô, Lauro, de tudo isso, além do terceiro poste, né, no Paraná, a Gleice Hoffmann, além do Padilha, aqui em São Paulo, além do Aécio reagindo, o que mais chamou a atenção aí nesse giro de eleições? Claro, o grande assunto da eleição foi a economia, já a gente vai falar sobre isso. Você também citou o Guzzo, já o Guzzo conversa com a gente, mas parece que a economia não influenciou nessa eleição como se imaginou, né? O que a gente vê ali mesmo foi a polarização retomada e uma turma PT e uma turma anti-PT. É isso que o resultado das urnas mostra, né? Exatamente. Quer dizer, a eleição não influenciou como tema, mas ela está subliminarmente repassando o tempo todo na eleição. Por exemplo, eu não tenho dúvida que parte dos 40%, boa parte dos 40% dos votos da Dilma nesse primeiro turno se deve, apesar da gente ter um desempenho medíocre na economia, a economia está estagnada, com perspectivas terríveis. Você ainda garante, pelo menos até outubro, pelo menos até esse mês que a gente está passando, ela está garantindo um nível de desemprego baixo. Se essa eleição fosse em março, abril do ano que vem, certamente teria outro nível. E isso garante muito esses 40% dela. Isso não se fala, mas boa parte desses votos dela é a parte do eleitor que está garantido ali naquele emprego e por mais que ele veja o seu poder de compra diminuir, ele veja poucas perspectivas, ele esteja mais endividado, ele ainda está com emprego, ainda que com medo de perder, e isso certamente influi no voto. A eleição não foi um tema para fora muito falado, mas eu tenho certeza que dentro das casas ele acabou sendo um motivo de discussão e garantiu esses votos da Dilma. Acho que o Aécio deveria atacar esse ponto na campanha. Atacar de um modo que o povão entenda. Isso a gente pode falar mais para frente. E na eleição das teses furadas, Aécio perdeu Minas. Exatamente. Aécio perdeu Minas. Ainda tem
esse segundo turno para ele recuperar e, quem sabe, ele manter a tese e a tese não virar furada, porque ele vai chegar ao segundo turno, embora tendo de explicar para o eleitor que ele não, ou pelo menos para o eleitor também do resto do Brasil, que ele não fez o governador de Minas, ele, de alguma maneira, ele pode sensibilizar o eleitor mineiro que tem o mineiro na disputa, esse mineiro surpreendeu, cativou o resto do Brasil, ele chegou com 35% dos votos no segundo turno e pode ser que ele consiga capturar um índice de votos nesse segundo turno que surpreenda. Muito bem, Lauro Jardim com seu voto no radar no dia mais importante dos últimos 4 anos, o momento em que o Brasil escolhe o seu futuro para os próximos 4. Obrigada, Lauro. A gente se fala amanhã. Tchau. Até amanhã, Joyce. Aí, minha gente, Lauro Jardim. Toda a razão. Eu A quero arrogância registrar. dos jornalistas se manifestou mais uma vez. Eu próprio cometi erros, aí assumo os meus erros, Idem. mas os Eu também. outros cometeram erros muito piores. Eu quero Muito registrar aqui Agora, a participação do Júnior Guedes Dias, engenheiro civil. Ele manda e-mail aqui, diz, olha, quero parabenizar vocês, a toda a equipe de colunistas, pela cobertura irretocável que vem sendo feito em TVja do processo político. Muito obrigada, ele mandou esse e-mail um pouco mais cedo, mas já no finalzinho da tarde. O Marcelo Di Giuseppe, que é cientista político, está acompanhando também durante todo o dia aqui a programação. Ele diz, olha, claro que estou acompanhando o dia inteiro a TVja. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela participação. Você e os ótimos colunistas. Ele diz, olha, desculpe a falta de modéstia, com grande formação acadêmica em análise de pesquisas e políticas e mercado, quero dizer o seguinte, o grande erro foi a mistificação dada por parte da mídia para as pesquisas como prognóstico. Ele segue no longo e-mail, mas vai mais ou menos aí no que disse o Lauro Jardim. O Marcelo, que é de Santos, já registrou outras participações. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos no Facebook, Twitter, tem e-mail. Mande a sua mensagem para cá. Queria fazer só uma ressalva ao comentário do nosso Lauro. Ele está certo, o Lauro, mas eu acho que no caso de Minas, ele tem razão quando diz que ninguém manda no Estado, ninguém é o imperador, ninguém é dono dos votos e tal, mas lá o Aécio cometeu um erro. Grave erro. Que foi a escolha do candidato. O resultado provavelmente seria outro se ele pegasse um candidato desconhecido, como fez o Eduardo Campos em Pernambuco. Mas ele pegou um candidato que tem um passado, ele tem uma biografia conhecida e não é boa. Não é boa, ele não era o candidato que o Aécio inventou. Então houve esse erro também. Sim, sem dúvida. O Aécio agora no segundo turno pode ter essa chance. Agora, o Aécio, ele deve essa vitória a ele próprio. Tá? Foi um triunfo pessoal, porque só o Aécio acreditou durante um determinado período que ele chegaria ao segundo, foi abandonado ao segundo turno. 97% das urnas apuradas na disputa pela presidência da República. Agora é só para retocar os números, né, gente? A gente já falou aqui, rapidinho, matematicamente, quando já deu o segundo turno, antes de qualquer um anunciar, TV já anunciou. Mas vamos aqui retocar os números. Temos aí 41,29% dos votos para a petista Dilma Rousseff e 33,89% para Aécio Neves. Marina Silva, 21,25%. Permanece aí a disputa, diminuiu um pouquinho, né? A Dilma cresceu um pouquinho, a Aécio diminuiu um pouquinho, mas tudo na casa do 1% por enquanto. Não tem mais muito o que mudar, faltam 3% apenas das urnas. Quanto estaria o placar em milhões de votos entre Aécio e Dilma? Uau, entre Aécio e Dilma, nós temos Dilma aqui 41.668.848 e 34.201.898. Os numerozinhos do meu computador estão desse tamanho, assim, mas eu consigo enxergar aqui, viu, Augusto Nunes? Obrigado. E aí temos os votos de Marina, os 21.442.568. Repetiu a votação da eleição passada com um pouquinho mais, porque houve o crescimento do eleitorado. Todos querem esses votos, né? Claro que há um grupo de petistas descontentes ao lado de Marina Silva, mas a grande maioria é o grupo que queria mudar.
né? Então, é claro, a gente fez uma aposta aqui, quem vai ligar primeiro para a Marina? Se vai ser Fernando Henrique Cardoso, ou se vai ser o ex-presidente Lula, né? Ou quem Marina vai atender primeiro? Eu apostei aqui que ela atenderia primeiro o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pela gentileza e fidalguia que tratou a candidata do PSB durante a campanha, né, Sete? Mas eu não sei dizer. Eu sou pela tese do Augusto. Acho que o governador Geraldo Alckmin teve um desempenho surpreendente contra o próprio Deus da Marta Suplicy, que é o Lula, né? Em 2006. Levou um segundo turno, teve uma votação, ganhou de Lula em São Paulo por 4,5 milhões de votos. Teve um desempenho espetacular, animador para quem estivesse do lado dos tucanos. Mas, no segundo turno, perdeu um tempo enorme articulando alianças. Foi o primeiro a telefonar para o garotinho. Não estou comparando a Marina ao garotinho. Ficou nas negociações de bastidores, não sei o que lá, quando ele devia ter ido para a rua, ter ido buscar votos, se deixar conhecer no Nordeste, por exemplo, onde ele teve uma votação baixa. E aí, bumba. O Aécio teceu uma rede de palanques extraordinária. Eu até escrevi sobre isso, achando que isso é uma grande vantagem para ele. Um erro de jornalista, né? Não adiantou Teceu nada. Um palanque extraordinariamente forte na Bahia. Perdeu a Dilma, o candidato que o apoiava, perdeu a eleição na Bahia. Teceu um palanque extraordinário. A votação dele no Rio? Eu não tenho esse dado. Porque ele era o Aezão. Não funcionou. O Aécio gastou muito tempo nessa montagem de palanques, com prefeitos fortes e tal e coisa. Não sei se em muitos casos não funcionou. No segundo turno é muito curto, não dá tempo de fazer isso. Ele tem que ir direto, ele tem que, no dia, começou a campanha eleitoral, ir para a rua. Ele vai, agora, gente, vai olha ser só, decidido, nós ele temos... vai ter ao mesmo tempo na televisão e teremos os debates. Não, aí é massacre, né? Porque trabalhar o candidato muito do Minas. PSDB tem uma oratória e uma conexão de ideias. O Guzzo diz que entre o cérebro da presidente candidata e a língua falta alguma coisa. Ele tem um problema que não conecta ali. Mas nos debates, a gente vai ver que a Aécio Neves, quando assumiu um tom de oposição no último debate, foi o melhor, sem dúvida. Então, entre Dilma e Aécio, certamente nos debates vai ser um massacre. Vai exigir muito trabalho. A Aécio precisa fazer um mapeamento do Brasil e ver nos estados de grande eleitorado, onde ele não foi bem, começando por Minas. Ele tem que fazer um grande trabalho, porque na reta final, as frequentes idas de Aécio a Minas deram uma levantada enorme na candidatura dele e do próprio Pimenta. Tem que ver como foi na Bahia, que é o quarto maior eleitorado do país, trabalhar Rio de Janeiro, Bahia... Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, não abandonar São Paulo, claro, né, porque, pelo tamanho do eleitorado. Quer dizer, ele tem que fazer campanha muito forte na rua, fazer um programa eleitoral forte e ir bem nos debates. Quer dizer, não é um terreno plano para caminhar, não. Agora, a gente vai falar já de economia, mas antes eu queria que vocês me dissessem quem foi o deputado federal mais votado em São Paulo, hein? Uma aposta? 7 Augusto. Deputado federal. Deputado federal. Infelizmente, deve ter sido o Tiririca, né? Pois você errou. Que bom. O mais votado em São Paulo foi Celso Russomano. Menos mal. Menos mal, faz sentido. 7,23% dos votos válidos e o Tiririca na sequência. O Celso Russomano fez quase 1,5 milhão. O Tiririca tem, 14 milhões, é isso? 1.480.000, isso, deixa eu colocar as vírgulas no lugar aqui nos numerozinhos. 1.489.075 votos. E o seu Tiririca, um pouco menos que isso, está pertinho de 1 milhão. O eleitor sabe votar? José Roberto Guzzo responde essa pergunta. O eleitorado é muito ruim, o eleitorado do Brasil. Ele não tem obrigação de ser bom, mas ele é muito ruim. Ele também não precisa ser tão ruim, né? É isso? Não, ele tem de ser o que ele é. Eu não tenho conselho nenhum para dar. Ele é ruim porque ele é ignorante, você entende? E isso não é um julgamento que eu estou fazendo. Estou mostrando um fato, né? Me referindo a um fato. Né? Você também é ignorante em muita coisa. Aliás, na maioria das coisas. Eu também. Eu sou um completo ignorante em aerodinâmica, em
odontologia. Física nuclear não é minha praia, e álgebra, definitivamente. E também marcenaria E tantas outras coisas, né? Consertar rádio, mecânica. A maioria das coisas sou ignorante. Agora, eu não me proponho aí escolher, fazer um julgamento quem é o melhor mecânico. Eu falei, eu não estou qualificado para... Pela minha ignorância, me impede de dizer alguma coisa aí. Tá aí, gente. Eu acho que está certo. O mesmo Estado que sensatamente assim, aposenta o Eduardo Suplicy e elege o Serra, que mantém o governador Geraldo Alckmin, vota no Tiririca. Mas aí eu acho que se conjugam duas coisas. A desinformação e a ignorância de boa parte do eleitorado, né? Com uma coisa que eu acho patética e que detestável e que infelizmente não vai mudar tão cedo, que é o voto obrigatório. O voto obrigatório leva o sujeito a votar de má vontade, ele vai lá de gozação, ele vai... É o que o Guzo falou. Voto de deboche e tal. O Brasil, infelizmente, eu não consegui um levantamento sobre os países do mundo que mantêm o voto obrigatório, mas nós estamos numa companhia pavorosa, tipo assim, nós estamos com a Eritreia, o Cazaquistão, o Quirguistão e mais meia... É uma coisa... Sensacional. Não tem um país sério no mundo, nem, inclusive na América Latina, onde o voto seja obrigatório. Mas aí se não for obrigatório, dificilmente alguém que está lá no finalzinho, né, do Brasil, nas regiões de difícil acesso até as urnas, o eleitor do Bolsa Família, aquele do Bolsa Família, que muitas vezes, eu não estou dizendo que todos se enquadram no mesmo grupo, mas aquele eleitor que não se interessa por política, como o próprio Guzo falou, porque a gente escuta as pessoas dizer, eu não gosto de política, não me interessa. Não, exatamente, se não houver um voto obrigatório, eles não vai votar. É o que diz o Mauro Paulino, que é aí não mantém um grupo como o do PT no poder. Exatamente. Há grupos, não só o PMDB, por exemplo, não sobrevive se você não fizer um voto... sem voto obrigatório. Né? Não sobrevive. Um país avançado como os Estados Unidos, quando chega a 50% a participação numa eleição presidencial, às vezes polarizadíssima, tal, eles acham ótimo. Tem países europeus que têm eleições com 40% de participação. Não é nem feriado. Nem é feriado. Funciona normalmente. Nos Estados Unidos não é nem feriado. Quer dizer, então, não é... O voto, Joyce, é um direito do cidadão, não é obrigação, pô. Sabe? É um absurdo. É uma coisa típica do autoritarismo brasileiro desde os primórdios, desde a vida de Dom João VI, desde do Cabral. A coisa de portuguesa, né, lusitana, de centralização, de autoritarismo, do Estado que manda, viver à sombra do rei. Né? Tem cabimento isso. Já tem que ser na Coreia tem que do ser Norte, livre, pô. No Iraque do Saddam Hussein votavam, né? 100%. É, e 100% a favor do ditador. Alguém me contou que tinha... Tem uma cabine ali do lado, né? Quem lá quiser, na Coreia do Norte. passe, Quem mas quiser votar contra, tem um paredão de fuzilamento do ladinho. lá. Tem uma cabinezinha para quem quer votar na oposição, Coreia vota do ali. Norte Né? Sensacional, né? Gente, o grande tema dessa eleição, sem dúvida, foi a economia. Ainda que algumas informações não condizem exatamente com a própria votação da presidente Dilma. Por quê? Se a gente tem um PIB caindo, se a gente tem problemas na Petrobras, se a gente tem, por exemplo, inflação, a inflação que tem um custo altíssimo agora para conseguir conter essa inflação, e até mesmo onde há um índice maior de desemprego, há um maior desempenho da presidente candidata, que é o caso da Bahia. Como é que se explica isso? Se explica pelo próprio Bolsa Família, né? Tá aí a explicação. Mas a economia estará na boca dos dois candidatos a partir de agora. São os programas sociais e colocar ordem na política econômica brasileira. Conversamos com o Maílson da Nóbrega, nosso colunista, que foi ministro da Fazenda e que disse que a herança maldita vai ser cara para ser administrada. Vamos ver. Eu acho que quem for o próximo presidente vai receber um dos piores legados dos últimos anos. Uma economia com inflação alta, crescimento próximo de zero, déficit externo crescendo e preocupante, um rombo externo que já é superior ao investimento estrangeiro. O Brasil passou a depender de capitais de curto prazo, que o PT chamava de especulativo, para fechar as contas. Uma queda na taxa de investimento, apesar do governo ter derramado 500 bilhões de reais nos bancos públicos para supostamente financiar ou incentivar o investimento. Uma estratégia externa fracassada, não é? E uma política econômica cheia de equívocos.
Bom, custo da inflação. A gente vai falar já do custo da inflação, da desconfiança do trabalhador, do aumento de salários, mas a gente tem um legado aí e os 100 dias do próximo governo serão os 100 piores dias da história deste país desde 89, hein? Eu queria esclarecer um mistério, e vocês talvez me ajudem. O desemprego segundo o governo, é de 5 e pouco, não é? Por enquanto, por porque aí. as perspectivas não são boas. No entanto, segundo a Dilma, há 50 milhões de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. É verdade. Então, Esses brasileiros do Bolsa Família, portanto, são considerados empregados. Porque se eles entram na conta, Extraordinária a pergunta, segundo a Dilma, o desemprego é muito maior. De onde se conclui que o governo acha que quem recebe Bolsa Família está empregado? é verdade. Aí é uma loucura. Essa estatística O precisa ser- povo do Bolsa Família não sabe disso. E fica ouvindo que a taxa é de 6, e como ele sobrevive, porque para esse pessoal viver é não morrer de fome, o cara se confunde. Mas isso vai bater ainda, né? Porque as consequências disso virão, e já no segundo turno isso será discutido, porque você tem essa votação surpreendentemente alta para uma presidente que gerou esse quadro. caos Agora, econômico. também você tem uma taxa de rejeição que pode ser atribuída a essa má vontade. Nunca o PT enfrentou tanta má vontade do eleitorado quanto agora. Quanto disso se deve à economia? Não se sabe. Agora- Mas a economia influenciou, sim. Agora, a inflação agora, para se conter a inflação, é muito mais caro do que para se conter a inflação, por exemplo, lá no início da gestão Dilma ou lá no segundo governo Lula. E o Maílson da Nóbrega explica por quê. Anos de leniência, de tolerância com a inflação, criaram o que os economistas chamam persistência de inflação. Isto é, ela adquire um grau de resistência para baixo que o custo de combatê-la fica cada vez mais alto. O custo social de baixar a inflação é cada vez maior, né? E a inflação resiste cada vez mais aos remédios que são utilizados para vencê-la. A política monetária fica menos potente, a política fiscal precisa ser mais rigorosa, e tem uma outra herança secundária dessa persistência, que é a formação de um quadro de reindexação de salários. Se você olhar as reivindicações salariais dos últimos meses, todas, mas todas sem exceção, pedem aumentos salariais de 12%, 14%, 20%. Isso é desconfiança, ministra? Aquela coisa de eu vou colocar um dinheirinho a mais no bolso agora porque não sei o que vai acontecer amanhã? Não tenho dúvida disso. É uma desconfiança em relação ao futuro, ou seja, eu não tenho confiança que esse governo vai manter a inflação sob controle, então vou me defender. E esse processo ele é autodestrutivo, como a gente aprendeu no passado, porque ele vai gerando distorções sobre distorções. Uma delas que já está aparecendo é algo que a gente pensava que tinha que ficar para trás, que é o gatilho salarial. Isto é, uma regra no contrato de trabalho pela qual todas as vezes que a inflação atinge um certo nível, isso gera imediatamente um reajuste de salário. E a experiência mostrou que isso é uma ilusão. Isso piora ainda mais a situação do trabalhador. Isso corrói ainda mais a sua renda, porque a inflação fica mais resistente à queda. E o remédio para combater a inflação? Os remédios serão os mesmos, em doses mais elevadas, né? Por exemplo, se essa persistência de inflação não fosse tão alta, o Banco Central poderia vencer o processo inflacionário com a taxa de juros, digamos, de 10%. Agora vai precisar de 12%, de 13%. Qual é o preço? Isso gera menos atividade econômica. Então, para combater a inflação, que esses 12 anos de PT tornou persistente, vai ter um pouquinho mais de desemprego, um pouquinho menos de atividade econômica. Esse será o preço. Tá aí, mais desemprego e menos atividade econômica, quer dizer, o cenário não é bom, o próximo presidente vai ter que ter muita competência para colocar a economia do Brasil nos trilhos. 7. Zé, eu fico pensando assim, por que será que o Aécio está comemorando a ida ao segundo turno, né? Eu estou brincando, naturalmente. Mas A herança é maldita, né? Essa herança, a verdadeira, verdadeira herança maldita,
como disseram essa semana o Globo e o jornal Estado de São Paulo, é essa aí, como disse o ministro Maílson. Quer dizer, vai ser necessário um reajuste nos preços dos combustíveis, porque a Petrobras está quebrando, e o programa do álcool, né, todo o setor sucro energético que é ligado, que está dependendo do preço da gasolina, está sendo esmagado. 100 usinas fecharam no país, um setor fantástico que o Brasil estava na frente de todo mundo, está muito abalado por isso. Vai ter que haver um reajuste nas tarifas de energia elétrica, porque também a quebradeira geral, as dívidas do setor para com bancos públicos e outros tipos de empréstimos que o governo teve que arranjar é imensa, a dívida desse setor. Tem que ser tomada uma série de medidas impopulares. Impopulares, quer dizer, tem que ter muito peito para fazer isso, tem que não pensar muito em reeleição e coisas do tipo, e, sobretudo, precisa de uma base forte no Congresso, que não sei se nenhum dos dois vai ter para esse tipo de coisa. Mesmo a presidente Dilma, que é essa base aliada, a maior da história, tal, não serviu para nada, né, Augusto? Mas aliada a que preço, né? A preço de mensalão, de petrolão. Custa muito alto essa base aliada do governo. Ela prometeu fazer no começo. Prometeu fazer a reforma política. Qualquer presidente eleito, qualquer não, agora no caso do Aécio. Primeiro ele deve deixar claro durante a campanha, acho que saberá fazer isso, porque foi o que fez no debate da Globo, a culpa é do PT. Quem deixou essa herança foi o PT. Então, durante a campanha agora do segundo turno, ele tem que deixar isso muito claro. Como ele fez no debate da Globo, quando ele perguntou a Dilma, a senhora acha que fez um bom governo, que a economia vai bem? A senhora acha que fracassou na economia? Exatamente. Depois, o presidente eleito, ele conta com um período de tolerância e de apoio popular que permite a ele tomar medidas que forem necessárias. É que os caras não gostam de fazer isso. No Brasil não tem essa tradição. Eu acho que o Aécio tem consciência de que isso é necessário e fará. Não são medidas impopulares, são medidas necessárias. Porque se você não as tomar, a vida vai piorar. Sim. Do povo. Agora, precisa ter uma grande habilidade de comunicação para o público entender isso. O Aécio me disse confidencialmente, eu vou abrir aqui, porque já faz algum tempo, falou, rapaz, se eu ganhar essa eleição, eu vou ter que ficar 3 anos tomando medidas impopulares. Isso vazou alguma conversa desse tipo que ele teve com outra pessoa e levou paulada de jornalistas porque e tudo. A palavra impopular está errado. Porque a palavra impopular é impopular demais. É popular você deixar a tarifa represada. Mas vamos colocar isso na boca de quem tem toda a autoridade também para falar sobre o assunto, que é Armínio Fraga. Eu vou pedir a produção separar para a gente 2 trechos de uma entrevista que eu fiz com o futuro ministro da Fazenda, de Aécio Neves, claro, se o Tucano for eleito. Armínio Fraga, que é um homem respeitado na área econômica, né, e que, inclusive, vai acalmar o mercado. Em um dos trechos, ele diz o seguinte: o governo gastou demais e continua gastando. Portanto, aí vem a crise. Claro que na crise fazia sentido o governo ter uma política, vamos dizer, de expansão de gastos e também de redução de juros. O que não podia era transformar aquilo numa política permanente. E isso aconteceu, isso vem tendo uma série de efeitos colaterais. E o governo, ao invés de atacar as questões de frente, quer dizer, criar condições para o Brasil ter um juro mais normal, trabalhar para o Brasil ter uma infraestrutura melhor, nós estamos falando de tudo aí, estradas, portos, energia, etc. Fazer uma reforma tributária. E como nada disso foi feito, o governo foi apelando para esses remédios que estabiliza às vezes o paciente, mas não cura. Então, você tem aí hoje um conjunto de subsídios, desonerações, proteções que deslocaram o Brasil na direção de um modelo que nós tivemos no passado e que deu errado. E as medidas impopulares, citadas aqui por Augusto Nunes e Ricardo Sete? Impopular é o que já está aí. É um país que está quase em recessão, está crescendo 2%, 3% a menos do que os outros países da América do Sul, com uma inflação bem alta, apesar do congelamento. Isso é impopular. Arrumar a casa é bom, é o contrário. Não há necessidade de se imaginar
nada que seja ruim. Na verdade, eu tenho certeza que arrumando a casa, que significa... As medidas hoje são populistas, é isso? Isso aí. É diferente, é outra visão. Então, assim, o governo fez o arrojo, ele está querendo pregar aqui no peito da oposição esse tarifaço. É surreal essa discussão, não faz o menor sentido. Nunca bagunça na área econômica trouxe progresso aqui no Brasil, nunca trouxe bem-estar, especialmente para os pobres. Então, acho que está na hora de dar uma arrumada. Hoje a incerteza é tal que a economia está meio paralisada. E eu acho que as coisas sendo resolvidas, sim, eventualmente algum corte de gordura no setor público, eu acho que tem bastante espaço para isso. A economia se recuperando vai fazer com que as receitas cresçam. Não dá para criar um círculo virtuoso. Esse aqui é o ponto. Nós estamos num círculo vicioso, temos que sair disso, criar uma nova era de crescimento que eu acho que está ao nosso alcance. Muito bem, Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central. Se a palavra que eu vou usar não existe, deveria existir, porque ele deu a saída. São medidas impopulistas, né? Não impopulares. É isso. Bagunça na área econômica nunca resolveu nada, disse Armínio Fraga. Quer dizer, inclusive Armínio Fraga foi citado pelo próprio ex-ministro Maílson da Nóbrega como um nome para dar segurança ao mercado. Né? Que diferença, né, com o Guido Mantega. Então, o que o Armínio deixa muito claro é que não é fazer tarifaço, né? Que é justamente a pecha que o PT quer colar na oposição. Não é sair por aí aumentando isso, aumentando aquilo, não. É colocar a casa em ordem, cortar gorduras no setor público, ver aonde estão os buracos da corrupção, né? Fechar esses buracos e aí começar a colocar a casa em ordem, né? Agora acontece que é curioso, né? A cultura brasileira é muito diferente da cultura dos países do norte, do hemisfério norte, né? Nos Estados Unidos, se um candidato falar que vai tomar medidas impopulares, ele é carregado pela multidão. Nas costas, né? Porque ele quer cortar gastos, enxugar o Estado, tirar o Eles governo... entendem tirar o governo das costas do povo, diminuir impostos. Aqui no Brasil, não. Eles vão cortar vão cortar o Bolsa Família. Eles vão dar um aumento de 100% no salário mínimo. Exato. Quer dizer, a linguagem de tomar medidas impopulares mostra que o sujeito tem liderança, tem coragem, que vai fazer as coisas, que ele não quer o governo mamando todas as riquezas da nação. Aqui, ao contrário, se fala em medidas populares, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a médio prazo a coisa vai melhorar. É evidente que vai melhorar. Se for bem gerido, vai melhorar. Claro. A questão é o discurso, Augusto Nunes. Como o PSDB vende esta ideia? Exatamente. Né? Mas o Armínio falou com muita clareza. Acho que é isso que ele disse. Eu queria chamar o nosso colunista de Veja Mercados, o Geraldo Samor. Geraldo Samor, amanhã a Bolsa vai estourar, Geraldo Samor. Conta pra mim, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Joyce. É por aí mesmo, viu? Está todo mundo impressionado com essa votação do Aécio Neves e isso não estava no preço dos ativos definitivamente. O que os gestores com quem eu falei agora à noite estão comentando é como é que as pesquisas, mesmo boca de urna, tiveram erradas, como é que os trackings não apontavam esse resultado. E agora você tem um outro jogo de expectativas completamente para as próximas 3 semanas. Samora, a gente viu aí no decorrer das nossas conversas, né, durante a campanha, que quando o Aécio caiu e assumiu o 3º lugar, né, a Marina subiu, o mercado torceu um pouco o nariz, mas pensou assim, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Melhor seria o Aécio, mas já que não tem o Aécio no páreo, então que venha a Marina mesmo, qualquer coisa menos o PT. E cada vez que a candidata do PT aparecia com a expectativa de subir na pesquisa, a Bolsa despencava. Se era a Marina a subir, a Bolsa disparava. Quer dizer, o efeito Marina e o efeito Dilma. Agora que a gente tem o candidato que o mercado esperava, a gente deve ter um resultado muito positivo aí no mercado nos próximos dias, não? Com certeza, Joyce. O Aécio sempre foi o candidato dos sonhos do mercado, porque é o candidato que vem de um partido que sempre esteve comprometido com racionalidade econômica. É o partido que implantou nesse país o tripé macroeconômico, que é o controle do gasto público, o câmbio flutuante e o sistema de metas de inflação. As 3 pernas desse tripé foram corroídas nos últimos anos pelo governo Dilma. Então, a mera expectativa de que você possa restabelecer esses pilares da economia
devem dar muita força a quem aposta nos ativos brasileiros. Muito bem, obrigada, Samor. E, além do que, o Aécio também é o candidato que vem com a equipe técnica mais preparada, pronta para o desafio que vai ser o ano que vem. Estávamos ouvindo agora, Samor, o Armínio Fraga, né, que é aí o ministro da Fazenda se Aécio for eleito. E o Armínio explicava que não tem essa história de medida impopular. O que eles não querem tomar são essas medidas populistas que o PT tomou o tempo todo e que geraram um custo muito alto para a população toda. Então, quer dizer, essa equipe de Aécio Neves também dá tranquilidade ao mercado, não? Exatamente, Joyce. É importante enfatizar como é que o ano que vem vai ser um ano difícil na economia. A gente já está crescendo aí zero, a gente está com um estado que não gera mais um superávit primário, depois que você tira todos os penduricalhos e toda a contabilidade criativa do governo. Você tem tarifas públicas represadas aí, o preço da gasolina, o preço da energia elétrica. Tudo isso vai ter que ser corrigido ano que vem. Se você tiver um governo que tem credibilidade junto ao público interno, ao investidor interno e junto ao investidor internacional, essa transição dessa economia que temos hoje de preços distorcidos para uma economia de preços mais realistas, ela vai ser feita muito mais fácil. Muito bem, obrigada, Samor. A gente se fala durante a semana. Amanhã você me conta se a Bolsa disparou, como é o prognóstico. Tchau, Samor. Tchau, Joyce. Tá aí, gente. Na economia, a gente fez um blocão de economia. Nossa produção já vai colocar na agulha uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, justamente tratando dessa área. O ex-presidente me disse o seguinte: o que tem que fazer assim que o próximo presidente assumir? O que tem que fazer? Já já a gente vai ouvir esse trechinho da entrevista. Quer dizer, para o mercado, para a política como um todo, a gente está num momento de bons ventos. É isso, né? Essa virada do Aécio traz esse momento de bons ventos. Augusto, 7, os dois, quem começa? 7. Sim. E nos estados, Sérgio, você que entende tanto dos estados, na composição dos estados, quer dizer, a gente tem uma sigla chamada PMDB. Esta sigla... Esse é o problema. Todo mundo diz que ninguém governa sem o PMDB, aquela coisa assim, parte do PMDB já estava roçando ali para o lado da Marina Silva, quando ela estava ali arriscando ir para o segundo turno. A gente sabe que aqui, por exemplo, em São Paulo, parte do PMDB... já foi para o PSDB de Alckmin, já passou para lá, apoiou ele, mas o PMDB é uma figura importante nesse momento. O PMDB está oficialmente com o PT de Dilma, o que pode mudar se as pesquisas mudarem. O PMDB é assim, vai para lá, vai para cá, é o melhor instituto de pesquisa que existe. Né? Para onde está indo o PMDB é onde está soprando o vento. Agora, esses estados vão dar o suporte para Aécio. Eles vão dar o suporte sem nenhum tipo de negociação promíscua, sendo São Paulo o carro-chefe, né, acordo Augusto? promíscuo, como fez o PMDB no período do Fernando Henrique. Eles aprovaram plano real, tudo isso aí. O Fernando Henrique não precisou fazer loteamento de ministério, nem mensalão, etc, etc. Mas os governadores precisam do governo central. E o PMDB não é um só. Você tem o PMDB gaúcho, você tem uma o concha de PMDB... retalhos, né? Claro, você não pode se juntar ao PMDB do Renan, do Sarney, Marcelo Jucá, do Lobão, dessa gente. Né? E isso a Marina Silva definiu muito bem. Eu não vou governar com esse pessoal. É isso que o Aécio deve deixar claro. Porque o PMDB, você precisa fazer uma força danada e geralmente não consegue. Segurar, né? Para segurar os PMDBistas que querem aderir. Eles aderem ao governo. Não interessa se o governo quer ou não. Eles são governistas, bom. É o partido mais coerente que existe nesse Brasil. Sempre a favor do governo. Sempre a favor do governo. Pois eles são ultraconservadores, eles são fiéis ao PT politicamente. Está aí o vice-presidente, né? Se a Luciana Genro fosse eleita presidente, eles estavam correndo para dentro. Qualquer partido. Agora, é um problema isso aí, é um problema, é complicado. Agora, quais estados serão os carros-chefes de Aécio Neves, uma vez que ele perdeu Minas, né? Mas você diz em termos de bancadas estaduais? Não, em termos de segundo turno.
Em termos de segundo mas turno. ele pode crescer em Minas. Os estados né? que vão carregar Agora- a Aécio agora Neves, é a essa hora campanha dele- além de São Paulo. Ele dizia que Eu acho na campanha em São Paulo, só essa frase, Não, por claro, favor, que eu estou falando muito. Você... Não, tá não, você tá falando pouco. Ele dizia, vocês me deem a vitória em São Paulo, que eu serei presidente. São Paulo deu a vitória, e ele não foi presidente por causa de Minas. É lá que ele tem que decidir essa eleição. Eu acho também. Eu acho que, na verdade, ele não perdeu Minas. Perdeu Minas feio na disputa do governo estadual. Sim, no governo estadual. Já há 12 anos com o PSDB e perdeu por má escolha do Ele candidato. teve menos votos que a Dilma em Minas, gente. Não estou com tem esse isso, dado, né? Augusto Nunes. Ele estava muito mais... Ele aproximou, O né? desempenho dele, Ele até aproximou. onde eu vi antes da gente começar o programa, o desempenho dele em Minas estava superando muito as previsões, mas ainda não tinha empatado com o desempenho da presidente Dilma. Acho que o fato de ter perdido o governo de Minas é uma luz vermelhíssima que está acendendo na campanha do senador Aécio Neves, para ele percorrer o Estado, trabalhar, dar duro, tentar dar uma virada histórica ali, porque é o segundo maior colégio eleitoral do país. E Ele foi depois afastado fisicamente de Minas. ficou fisicamente afastado, demorou e depois houve um problema lá em Minas, houve um problema assim, o Pimenta da Veiga fez uma campanha descolada da campanha do Aécio. Não fez campanha, fez uma campanha baseada na trajetória dele. Porque ele é um personagem político Foi vida ministro, foi própria. prefeito de Belo Horizonte, foi deputado, foi líder do governo Fernando Henrique na Câmara dos Deputados. E ele fez uma campanha descolada do Aécio até o momento em que houve uma intervenção branca com a ida da irmã de Aécio, Andréa Neves, para mexer na comunicação da Já era campanha. tarde, Faltava a aí diferença era muito grande. menos de umas 2 semanas para a eleição. Até deu uma melhorada no desempenho, mas enfim. Então, a Aécio tem um terreno muito grande a trabalhar Nós em temos Minas aqui e também em Minas Bahia, Gerais, como eu te falei. a nossa né? produção me passa aqui a informação. Em Minas Gerais, nós temos Dilma com 43 e Aécio com 39. Quer dizer... É esse resultado que ele vai ter que inverter. Na verdade, ele está muito superior ao que estava previsto pelos institutos. Né? Mas ele vai ter que inverter esse resultado. Vai ter que inverter para mais. Ele vai ter que ter 50%, 52%, 53% em Minas. A gente está caminhando para o fechamento aqui da nossa cobertura. Passamos o dia todo trazendo para você as principais informações da corrida eleitoral, mas já que falamos aqui dos grandes problemas na economia, a herança maldita que o próximo presidente vai ter que administrar e para administrar tem que ter competência, nós ouvimos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pai do Plano Real, o homem que botou ordem na casa envolvendo a economia aqui no Brasil, e ele fala quais são os primeiros passos do próximo presidente. Agora não vai ser meio de caminho, caminho novo, o novo presidente. O que faria? Primeiro, são gestos simbólicos para reganhar a confiança. O que se quebrou no Brasil foi a confiança. Confiança não é só dos mercados, não. Das pessoas, não acreditam mais. Como é que reganha a confiança? Algumas medidas são claras, têm que ser tomadas, que são de reajuste de vários preços, mas há outras. Por exemplo, você tem, 20, 30 mil DAS, ou seja, pessoas que são designadas pelo governo para funções públicas. É claro que um novo presidente precisa ter alguns DAS, mas não 20, 30 mil. O que aconteceu? Talvez a pior herança do PT. Foram nomeados companheiros, amigos, não gente pela competência, eu faria pelo mérito. Coloca concurso para entrada ou para os que são funcionários para poder ter acesso ao DAS. E tira de lá a companheirada, porque isso criou uma espécie de teia de compromissos que deu nessa questão. Você vê, até é difícil que as pessoas denunciem as coisas. Por quê? Porque está tudo tão ligado, né? E houve uma penetração tão grande na máquina pública dos interesses partidários que é preciso mostrar claramente que isso não é assim. Pega a Petrobras e tira a influência política e nomeia gente competente, efetivamente competente. É possível. Eu não nomeei ninguém de partido para o Banco do Brasil. Não nomeei ninguém de partido para a Caixa Econômica. Eu não nomeei ninguém de partido para a Petrobras. Houve uma exceção. O resto tudo não. Foi gente de experiência técnica. Sabe como era a Petrobras quando eu cheguei lá? O conselho de administração era composto pelos diretores. Acabamos com isso. Trouxe gente de fora, até mesmo gente ligada a algumas empresas e sindicatos também, para poder controlar. Quer dizer, o novo presidente tem que ser exemplar. O que aconteceu no Brasil é que houve um rebaixamento
da exemplaridade presidencial. O presidente Lula é um dos responsáveis por isso, porque ele justificou o injustificável. Ele o tempo todo passou a mão na cabeça dos companheiros, né? Os aloprados, como ele diz, fatos gravíssimos. Ah, mas não é nada, foi só desvio para a campanha eleitoral, como se isso fosse fácil de dizer e possível de ser aceito. Então é preciso retomar essa postura. A presidente Dilma não tem condições de fazer, não porque ela não queira, eu acho até que ela quer, mas ela não pode, porque ela está com uma rede de compromissos que impede isso. Ela é fruto disso que está aí. Os outros dois, o Aécio e a Marina, não têm esse mesmo tipo de comprometimento. O Aécio governou Minas sem fazer isso, né? Pô, e a Marina não governou nada, mas não é do estilo dela. De modo que precisa ter exemplaridade no comportamento, simbólica, não é só atos concretos de melhorar a situação fiscal. Não, não, é mais do que isso, é botar decência. No Brasil está faltando decência. Então o Brasil tem jeito, mesmo com essa herança eu maldita. não tenho dúvida, tem jeito, tem futuro, tem possibilidade, é um país que fez muita coisa, tem recursos, não vai a pique. O problema é do rumo, nós estamos indo num rumo equivocado, nós estamos indo correndo para o passado. Né? Aquilo que nós tínhamos conseguido acabar já há muito tempo, quer dizer, aquela crença que para crescer precisa fechar a economia, que para crescer precisa que o governo tenha mais intervenção ou imponha mais preços, controle preços, como estão fazendo com alguns itens agora. Nós estamos indo uma corrida rápida para o passado. Eu fui contar a situação do Brasil para uma pessoa amiga minha que tem experiência internacional e me disse, mas isso era nos anos 70? Eu digo, pois é, eles estão felizes, comemorando cada vez que o Brasil dá um salto para trás. Mas o Brasil está aí firme, pode dar um salto para frente. E eu acho que nós temos condições de, renovando isso aí, derrotando o PT, de dar um salto para frente. Uau, hein? Isso é ser assertivo e afirmativo naquilo que diz. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem autoridade para falar. Aliás, você só ouviu personagens com autoridade para falar aqui durante a programação de TVeja. E aí, Augusto Nunes? Falou por mim, né? Que eu sugiro ao Aécio Neves que defenda e faça. É isso. Veja essa fita, reveja, veja a programação de TVeja. Aliás, ele cumpriu a promessa, né, de defender o legado de Fernando Henrique. É verdade. Tá? E, de novo, o Brasil viu que o Fernando Henrique só tira voto da cabeça do PT, né? Fernando Henrique ajuda. Um presidente que diz coisas assim, o grande erro dos ex-candidatos eleitoral. do PSDB à presidência foi justamente esconder o Fernando Henrique. E ficar com medo das coisas que, na verdade, foram um avanço para o país, né? Um avanço que permitiu que o Lula surfasse, feliz da vida, numa época de bonança internacional, surfasse às custas do duro que tinha dado o presidente Fernando Henrique e sua equipe econômica. Então era mérito do Lula. Agora o problema é da crise internacional. É verdade. Para a gente fechar, considerações finais e expectativa para o segundo turno, que já começou. Augusto Nunes. Expectativas, eu não quero confundir o meu desejo, a minha vontade com o que vai acontecer. Eu acho que as expectativas vão depender do comportamento do Aécio Neves. Se ele continuar na linha que ele adotou, a partir do momento que ele entendeu que a corrupção tinha que ser combatida de frente, que os problemas econômicos tinham que ser apontados com coragem, eu acho que ele tem grandes chances de inverter esse quadro logo no começo da disputa. Mas você espera uma campanha muito sangrenta? Bom, em relação à Marina? O presidente Lula avisou há 2 meses que, falando para a Dilma, ele diz o seguinte, eles não sabem o que nós somos capazes de fazer para eleger, né, sempre sem o R ali. Falta o R, né? A Dilma por mais um mandato. Eles estão mostrando do que eles são capazes, né? Difamam, caluniam, insultam, mentem. Eu acho que o Aécio tem de seguir o caminho que ele adotou no final do primeiro turno. Bate de frente, encara. E dá nome às coisas, né, Augusto? Exatamente. Mas não ceda a turma que acha que só é feio perder a eleição. E que os fins justificam os meios. Até vender a mãe. E entregar, né? Vende e entrega. Fala, Sétio, suas considerações finais, expectativa e se a campanha vai ser, como a gente tem visto até agora, a mais suja da história deste país. Eu acho que o senador Aécio Neves está preparado para uma campanha, sobretudo na internet, das
da mais baixa qualidade. Ele já está vacinado, né? Já experimentou isso em boa medida no primeiro turno. E concordo com o que o Augusto disse a respeito de como ele deve proceder, basicamente como ele fez na fase final da campanha do primeiro turno. Ele deve se tornar, na verdade, a referência anti-PT. É isso, as pessoas estão fartas de uma série de coisas que associam muito corretamente ao PT. Então, ele tem que ser, eu sou o anti-PT. E falar em seriedade, em arrumar a casa, em fazer as coisas direito, em decência, em mérito, em tirar a companheirada, colocar gente com competência técnica, com autoridade. Exatamente. Acho que esse foi o caminho. E parece que não é uma garantia de vitória, mas me parece que é por aí que ele vai, porque deu certo na reta final do primeiro turno. Muito certo. Na sexta-feira, o nosso colunista e historiador Marco Antônio Villa, que esteve há pouco aqui, para você que está acompanhando o debate, a nossa discussão o dia todo, você acompanhou isso. Ele disse o seguinte: só uma nação unida, a partir do fim do primeiro turno, pode tirar o PT do poder. Concorda, Sete? Sim, cabe agora ao candidato que está em oposição ao PT mostrar como fazer isso. Unir a nação. Unir, ou pelo menos unir as chamadas forças vivas, né, os setores mais influentes da nação, desde os trabalhadores até os patrões, passando pelo agronegócio, passando enfim, tudo que faz o Brasil caminhar para frente, né? Na base disso que a gente comentou, mérito, a clareza, arrumar a casa, tirar a cupinchada, não nomear ninguém por motivos ideológicos, não fazer jogo sujo, não vender, não fazer negociação em cima de temas de interesse público no balcão de negócios e por aí vai. Muito bem. Eu voto com o relator. O Augusto hoje, ele estava bravo com as pesquisas desde quinta-feira. Né? Hoje ele acabou, enterrou a moral das pesquisas de intenção de voto. E os números das urnas mostraram aí que o Augusto Nunes tinha razão. Augusto, eu quero dizer que você tinha razão. Muito obrigado. E eu voto aqui com o nosso relator, Ricardo Sete, Augusto Nunes, nossos colunistas aqui de Veja, tvdeveja.com. Hoje, para você que pegou o finalzinho dessa cobertura, nós começamos muito cedo, já a partir das 10 da manhã, com informações da corrida eleitoral. A cada hora, giro de repórteres e sempre um colunista, ou 2, ou 3, analisando o cenário e o que a gente poderia esperar. A partir aí, já das 6 da tarde, os nossos colunistas aqui todos reunidos, emendamos uma programação ao vivo até agora e você soube aqui por Veja, no momento em que já havia o segundo turno matemático, né? Ainda não havia o fim da apuração das urnas, não há, inclusive, eu quero registrar antes de ir embora aqui, os últimos números para o Brasil com 98,90% das urnas apuradas. Dilma Rousseff, 41,48% dos votos. Aécio Neves, 33,68% dos votos. Agradeço a companhia de todos, os e-mails que estou recebendo, parabenizando a cobertura e vocês também, colunistas. O Alex Esteves está nos acompanhando aí o dia todo de Salvador, na Bahia. Obrigada pela companhia, viu, Alex? E a todos aqui, o Marcelo, o Anderson, a Cláudia, a Carolina, o Júnior Guedes, o Gabriel, todos que mandaram aqui e-mails. Obrigada pela companhia de todos. A gente encerra aqui, mas a cobertura de Veja não para nunca, você sabe. Amanhã, bem cedinho, já tem aí informações da continuidade aqui do processo eleitoral. O segundo turno começou exatamente quando terminou o primeiro. A briga pelo seu voto continua e a programação aqui em Veja também. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau.